Vamos respirar fundo, vamos se voltar bem para o nosso coração. Vamos focar bem no Senhor nessa noite. Ele tem uma palavra poderosa para nós. Pai, dai-nos espírito, sabedoria e revelação. Oh Deus, fala, que seja a tua voz e que ela encontre corações que ouvem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabedoria na Bíblia é a capacidade, é ter um coração que ouve. Sabedoria tem um coração que ouve. É interessante que para Deus, né? Ele fala em Apocalipse muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça. Poxa, mas você não tem ouvido? Sabe se aquele povo não tinha ouvido? Mas para Deus, o ouvido que ele estava falando ali não é dessa capacidade de escutar, mas é a capacidade verdadeira para Deus de ouvir aquilo que vem do coração. Você observou que você pode falar com uma pessoa, mas imediatamente ela escutou a tua informação, mas ela já te resistiu no coração, porque ela não tem a capacidade de ouvir com o coração. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Semana passada nós estamos falando sobre hábitos transformadores, né? Como eu dei uma introdução na semana passada, nós no começo do ano temos a oportunidade de dar uma guinada, né? Uma renovada, paramos para dar uma analisada em alvos, em coisas que ficaram paradas. E Deus nos deu essa oportunidade. Do dia 31 para o dia 1º parece ser só um dia, mas o mês de janeiro é aquele mês que você pode refletir, tirar para orar, renovar sonho, né? Pegar aquele projeto que estava engavetado lá, aquilo que Deus falou para você e você parou de fazer, mas você vai tentar de novo, porque Deus é um Deus de oportunidades. E esse começo do ano ele se torna essa oportunidade de nós avaliarmos algumas coisas, né? Aqui, vai lá de novo, né? Vai fazer mais uma matrícula lá na academia, né? O cara vai falar: oxe, legal, vai pagar, aproveita a promoção 6 meses, né? Pague 6 meses. Por que as academias fazem 6 meses, né? Porque sabe que normalmente o cara vai lá 2 semanas e aí depois fica 6 meses já pago lá, né? Então, mas nós precisamos tentar, irmãos, nós precisamos avançar, né? E na vida nós formamos hábitos que são ruins. Todos nós temos hábitos. Toda família tem hábitos, todas as pessoas têm hábitos. Nós temos hábitos que são bons e hábitos que são ruins, mas todo mundo tem hábito. E nós falamos na semana passada, começamos a introduzir que um hábito importante que nós precisamos aqui, né, novamente, estamos começando mais um ano, nós precisamos batalhar nele, que é o hábito mais importante das nossas vidas, é o hábito da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, do tempo a sós com Deus. Amém? E nós vamos aprofundar aqui um pouco mais nessa noite sobre esse hábito, né? De forma específica, nós temos falado de orações guiadas pela palavra. Orações guiadas pela palavra. E Jesus, né, no livro de Mateus, no capítulo de número 6 ali, eu vou ler a partir do versículo aqui já. Em verdade, versículo 5: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que para eles já receberam a recompensa. Então volto a dizer, o problema não é orar de pé, o problema aqui é que eles queriam ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E aqui fala para não usar de vãs repetições e etc. Mas aqui uma parte importante, essa palavra entra, abre a porta do teu quarto e depois fecha. Isso aqui é cripta no original, significa um lugar muito profundo. Eu vou repetir um pouco do que eu falei semana passada e não tem problema repetir. Então, quando a Bíblia fala entra no teu quarto, a palavra é cripta, e aqui aponta para um lugar, uma dependência subterrânea, o mais profundo que tinha naqueles prédios daquela época, naquelas catedrais, onde eram até enterrados autoridades eclesiásticas, e era um lugar muito, muito silencioso e oculto, um lugar que não era muito frequentado, porque fala de um lugar de muita intimidade. Então Jesus fala, você vai para esse lugar de muita intimidade,
onde você possa completamente se desnudar, onde você possa abrir teu coração, onde você possa ter uma intimidade mesmo comigo. Você falar nesse secreto, é você e eu e mais ninguém. E lá nesse lugar, né, você vai falar comigo e eu vou te recompensar. Essa palavra recompensar, a melhor tradução seria restaurar. Porque, irmãos, quando você vai estar com Deus ali no teu tempo bem secreto, você vai se desnudar ali completamente. Você pode estar conseguindo iludir alguém em alguma área, você pode estar conseguindo, né, viver uma vida dupla, alguma coisa que não é legal. Mas ali naquele momento, Deus já sabe de tudo que está acontecendo com você, mas Ele espera uma atitude sua diante dEle, de quebrantamento, para que Ele possa então restaurar você naquela área. E é uma coisa muito importante. Eu gosto de vincular esse texto, eu vou repetir aqui hoje ele também, Hebreus, no capítulo de número 4. Versículo 12. Então é aquele momento que você vai usar o quê? A palavra de Deus. Você vai ter uma comunhão com Deus. E um dos instrumentos que você pode usar para esse tempo de restauração com Deus é a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um. Olha o que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Naquele momento, quando você está num relacionamento muito profundo com Jesus, você coloca a palavra no lugar que ela deve estar, e esse é um grande problema, irmãos. Nós precisamos colocar a palavra no devido lugar onde ela deve estar na nossa vida, porque nós não podemos falar de centralidade de Cristo se nós não temos a palavra como centralidade. E o que acontece? E a palavra, ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de mostrar para nós mesmos as próprias inverdades que nós acreditamos sobre nós mesmos. Porque na vida, muitas vezes, você tem um relacionamento, duas pessoas ali estão tendo um conflito. E aí uma tem o seu ponto de vista e outra tem o ponto de vista da pessoa. Se você falar com as duas pessoas, as duas acham que estão certas. Então muitas vezes você acha que está sendo um esposo maravilhoso, você acha que está sendo um pai que é uma bênção, você acha que você é um cristão muito generoso, mas de repente você vai se deparar com a palavra de Deus, ele vai fazer assim uma divisão, ele é uma espada que pega essas coisas, essas intenções do coração, essas coisas que estão lá no profundo do nosso ser, ele joga para a luz, dá um estralo em nós em relação a isso, como o filho pródigo ali, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Então ele mostra. E o versículo 13, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, esse aqui é outro texto muito usado, né? Essa é a grande realidade. Não há nada que fique encoberto diante de Deus. Deus não é surpreendido. Quando você foi falar com Ele lá na intimidade, Ele falou, puxa vida, por que você não me contou isso antes? Poxa, eu não sabia isso sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Agora é claro que esse texto pregado de forma inapropriada, né? Ele acaba trazendo um afastamento de Deus. Mas isso aqui é algo interessante, porque a Bíblia não para aqui, e eu gosto muito do versículo 14, e esse ano passado foi um versículo assim, que me ajudou muito, assim, eu orei muito esse versículo aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, você foi diante de Deus, Ele já sabia o teu pior cenário, mesmo assim Ele te amou. Então não é uma coisa assim que Ele foi pego de surpresa e falar, poxa vida, se eu soubesse, não tinha feito essa aliança com você, por que você não me contou isso antes? Não, eu já sabia tudo. Mas o homem, irmãos, infelizmente pela nossa religiosidade, nós acabamos o quê?
acontecendo conosco. Quando, na verdade, as pessoas descobrem o pior cenário nosso, ou parte do pior cenário, ou nós começamos a descobrir algumas coisas que parece que nós nem mesmo sabíamos sobre nós. E nós queremos então, nesse momento, parece que nós estamos enganando a Deus, e agora Deus descobriu. E aí você fica com vergonha de Deus, porque como que agora eu vou chegar diante de Deus para orar? Porque agora Deus descobriu. E aí nós se comportamos mais ou menos como Adão e Eva no jardim, que tenta se cobrir de folhas, tenta maquiar um pouco a situação. Esse é o problema lá da figueira, que não tinha frutos e estava fora de época. E aí Jesus quis mostrar um cenário seguinte: filho, não precisa se cobrir de folhas, porque se você se relacionar comigo, você vai ter frutos e não vai ter só uma aparência. E ali mostra o retrato da religião, que às vezes a gente quer maquiar as coisas, em vez de nós irmos para o Senhor, irmos para a sua cruz e vermos o que a sua cruz tem de boas novas para nós em relação àquilo que nós estamos vivendo. Então, ou seja, Deus sabe tudo sobre nós, e no pior momento que nós descobrimos as piores coisas sobre nós, ou nós fomos descobertos, né? Porque aí nós gostamos também de que não descubra as coisas sobre nós, é muito ruim mesmo, e às vezes Deus tem que usar esse pior cenário, que é quando você tenta viver uma vida dupla, tripla. Ele precisa te expor, porque Ele te ama e precisa tirar você dessa vida medíocre, e Ele tem que te expor. Mas Deus sempre soube de tudo, e Deus sempre foi o Deus gracioso que estava lá para te ajudar, estava lá para me ajudar. E aqui nós observamos o texto, essa coisa tão poderosa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Que fraquezas? As fraquezas que Ele mesmo já sabia, e as fraquezas que Ele nos mostrou agora. Mas Ele conta isso para você: você tem um sumo sacerdote. Olha que coisa linda. Porém, um que como nós compadecesse das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não pecou. Verso 16: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha que coisa interessante: para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é coisa linda. A lei condena os melhores, a graça justifica os piores e torna eles em melhores. Uma frase que acabava sendo, ficava pela metade talvez: a lei condena os melhores, a graça justifica os piores, mas transforma em melhores. A graça de Deus, ela vai nos transformar. Isso é um ponto importante. Mas olha que coisa interessante: você vai lá então para o teu tempo a sós com Deus, você abre todo o coração, porque Deus não gosta de hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra que é utilizada para ator. O português seria: Deus não gosta de ator. Deus não gosta de gente que quer fingir uma coisa que não está acontecendo na realidade. Deus quer que diante dele você fale as dificuldades ali, e que você possa não parar só nas dificuldades, mas isso aqui é um ponto importante, grave isso: Deus nunca mostra para condenar, Deus mostra para restaurar. E qual é a restauração? É quando Ele mostra o cenário pior, isso fica claro para você, mas Ele fala: olhe para o meu filho, olhe para o sumo sacerdote, entre na sala do trono confiadamente, porque Ele vai te conceder misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O problema é que se nós descobrirmos algumas coisas nesse tempo com Deus e pararmos nessa descoberta e não formos para a cruz, onde é a maior manifestação da graça de Deus, e vermos o que Ele fez por nós vamos ser só pessoas que ficam lamuriando e acham que... Hoje eu estava falando com uma irmã e falando que muita gente acha que humildade é apenas chegar diante de Deus e ficar falando: Senhor, eu sei que eu não presto, eu sei que no Senhor eu sou um vermezinho, eu sei, Senhor, que eu sou um cocôzinho, eu sei que... E aí acho que humildade é só isso. Não, não é isso. Então isso é um ponto muito importante. Agora vamos lá, né? O Senhor nos concede então restauração. Existem duas formas, basicamente, de orarmos a palavra.
Duas formas. Então nós estamos falando de orações guiadas pela palavra. Porque, irmãos, eu não estou colocando aqui que isso é um fim, que você não pode chegar lá de forma sem a palavra e você começar a abrir teu coração com Deus. Eu não estou colocando no limite, mas eu estou te ampliando um tipo de oração que ela é muito transformadora e que ela amplia muito o teu campo de oração e que ela é muito importante também para tempos de guerra. Então nós temos aqui duas formas basicamente de orarmos a palavra. De forma expositiva, nós poderíamos trabalhar isso com pregação, ou de forma temática. O que seria a forma expositiva, né? É você pegar, eu estou fazendo no momento o livro de João, o Evangelho de João. Então eu estou pegando o Evangelho de João, eu estou lendo o Evangelho de João muito pausadamente, sem ser maratona, né? Nada contra a pessoa lá que de repente, um momento você quer dar uma conhecida meio geral na Bíblia, e aí você sai lendo mais corrido assim. Mas isso é um bom tipo de leitura para informação. Mas o que nós estamos falando aqui é a junção da palavra com oração para produzir transformação. E uma coisa interessante nesse tipo de oração é que você precisa entrar no cenário. Eu estava falando quinta-feira ali na Home Church, uma coisa interessante, né? Eu já vi muito pregador meter o pau em Pedro quando ele foi andar sobre as águas, ficou com medo, né? E aí Jesus teve que socorrer ele lá. Mas eu queria que você se colocasse no cenário, né? Nós somos paranaenses, nós temos aqui as praias mais próximas aqui de a região de Praia de Leste, tem ali Matinhos, tem Caiobá, tem Guaratuba. Vamos imaginar que você é um pescador, está lá de madrugada, está um dia de alta tempestade, de repente você começa a ver um vulto de longe andando sobre as águas. Queria que vocês colocassem no cenário. Aí eles começam ali a ver, né? Jesus, será que é Jesus? Jesus, se é o Senhor, manda ter contigo. Eu nem falava isso. Eu falava, meu Deus do céu, tem um bombeiro aí perto, que tem? Irmãos, sabia que é importante? Você sabia em que estágio da fé você está? Não é que você tem que se conformar com o estágio que você está, mas você tem que saber que tipo de situação você está. Porque se você está achando que está abafando, não, eu pulava mesmo, eu nem perguntava quem é, eu ia encarar e falar, vem pra porrada. Rapaz, você vai ter que... Porque é o seguinte, irmãos, a nossa fé tem que ser provada. Não tem jeito para que ela seja, ganhe autenticidade, para ver se ela tem, de fato é real. A Bíblia é muito clara, a nossa fé tem que ser como um ouro. Então muitas vezes nós achamos que você pode ser pregador de cura, mas você vai ter que lidar com um exame de vez em quando, que não dá nada bom. Aí você vai descobrir se você tinha fé só para curar os outros, mas tem fé para a tua realidade. Agora o negócio apertou para você. Agora o problema está na tua casa. Talvez você tenha fé para a Covid dos outros. Você tem fé para o problema dos outros, mas agora você vai precisar entender se a tua fé de fato é uma fé autêntica, uma fé forte. Então você se coloca no texto. Eu vou dizer para você que ia ficar muito estranha a situação, eu acho que eu não ia estar respondendo bem no momento. Aí de repente o cara fala, e ele sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a andar, mas de repente ele olhou o vento ali, ele tirou os olhos de Jesus, ele teve medo, medroso. Como que pode ele ser medroso desse jeito? Como pode ser medroso? Você tinha coragem, eu quero perguntar para você de verdade, talvez tenha alguém aqui que tenha essa coragem. De pegar você, sou Jesus, tá? Então manda comigo, então venha. Você pegar lá no barco, você está no barco, de repente você vai em alto mar, tempestade, você sai do barco e vai pisar na água. E no meu caso, que não sei nadar, e que resolve em alto mar, em tempestade, saber nadar também, né, irmãos? Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer algumas viagens de cruzeiro. Meu irmão, lá no alto mar, se você cair de lá, você pode ser do bombeiro. Tchau. Aí beleza, eu me coloquei nesse texto esses dias, me coloquei no texto. Aí tá, vamos trazer esse texto. Você está fazendo aqui, ó, você está orando a palavra. Você leu esse texto, você para. Aí você faz o teu cenário.
Talvez você nunca vai passar por talvez você nunca vai ter lá alguém te chamando em alto mar, dizendo sai para fora. Se é você mesmo, então manda eu ir, então venha, então eu vou. Mas eu quero perguntar de forma bem simplista, muitas pregações até no meio pentecostais, né? Qual é a tua tempestade? Que barco que você está lá, que você está na tua zona de conforto, que você não sai? Ou você saiu e tirou os olhos de Jesus e está afundando? Você tem na tua vida aí. Aí você está afundando, você está desanimando da fé, você está ficando para baixo. Então assim, essa oração onde qual eu estou lendo o texto, mas eu estou me colocando naquele texto, estou permitindo que o Espírito Santo traga para o meu cenário, ela é muito importante, ela é muito poderosa. Por quê? Eu sempre falo para os irmãos aí que têm estudado sobre a graça, leia de novo o Novo Testamento de novo, tudinho, para você vai ter que se deparar com algumas verdades. Por exemplo, Deus ama, Deus disciplina o filho que Ele ama, está lá na Bíblia. E vai ter mais um texto lá naquele mesmo contexto. Ai daquele que ultrajar o Espírito da graça. E aí cita o exemplo da punição na antiga aliança. E aí termina, muito mais aqueles que ultrajarem o Espírito da graça, o sangue da aliança. Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Opa, mas era tão bom essa graça agora e cair nessa. Ou seja, é um texto que está lá em Hebreus. Você vai ter que pedir para o Espírito Santo te ajudar. Você vai ter que se deparar com algumas realidades do Novo Testamento que vão sair apenas de um foco que você talvez está estudando, só um foco da Bíblia. E eu descobri uma coisa, irmãos, o que faz alguma coisa se tornar heresia é o foco só naquilo, porque aquilo distorce a realidade do todo. Amém? Mas vamos lá, o exemplo do expositivo foi esse. Pega o texto, começa a ler ele, e aí você vai bem devagarzinho, e você se coloca naquele texto, e permite o Espírito Santo começar a falar com você, e ele vai te parar alguns pontos bem importantes para você orar. À medida que ele falar sobre aquilo ali, por exemplo, vai estar lá no Novo Testamento: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não é para você ter uma informação, se você... que legal, eu sei esse versículo, mais um que eu gravei: honra teu pai e tua mãe. Não, parei, honra teu pai e tua mãe. Ixi, pegou aqui esse texto. Aí eu vou analisar os aspectos da minha vida, como que está meu relacionamento com os meus pais, aqueles que têm os pais. Aí eu vou ver algumas incoerências. Aí eu vou para a cruz e vou ver o que Jesus fez por mim para que eu possa andar em honra com os meus pais. Porque por mim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém vai poder honrar, ninguém vai poder amar os inimigos, ninguém vai poder fazer nada disso se não for com a graça de Deus. A graça de Deus não diminui o padrão moral de Deus, ela eleva o padrão moral de Deus. Mas agora a diferença é que ela te capacita para você poder andar naquele padrão. Amém? Existe outra. Então isso é uma forma muito transformadora, muito bênção. Outra forma é a forma temática. Ou seja, por exemplo, na minha questão no passado, lidando com saúde, um ataque muito forte sobre a minha saúde. Então, eu fiz algumas orações no ano passado, expositivas, lendo o livro da Bíblia, versículo por versículo, meditando, deixando Deus falar comigo, olhando para a cruz. Mas eu também tive que atacar fortemente o que diz respeito à dúvida sobre a cura. Eu tinha uma necessidade muito importante sobre essa área. Então, como que eu posso trabalhar essa área? Procure versículos que se apliquem à sua necessidade. Qual que é a tua necessidade? Eu estou passando por ansiedade por causa de provisão financeira. Então procure. Irmãos, nós cristãos vivemos no oceano. Nós temos um oceano e vivemos com um copinho de um pouquinho de água ali controlando para dar até o final do dia. O que acontece? Você tem aqui uma reunião semanal, isso é uma bênção. Você tem outras oportunidades com os irmãos, é uma bênção. Mas você tem todo dia Deus com você. Então você tem um oceano muito grande. Então você pega ali uma área, defina a área e o motivo da sua busca. Qual que é a área? O meu era saúde.
Procure descobrir versículos que se apliquem à sua necessidade. Aí eu vou estudar a Bíblia, pegar os versículos que diz respeito sobre saúde. Eu peguei um livro, por exemplo, que eu lembrei dele que eu tinha ele há muitos anos, estava lá. O Espírito Santo me fez lembrar. Curai os enfermos e expulsai os demônios. A paz dos demônios nem é que eu queria saber, eu queria curar os enfermos, porque até o livro é muito focado no... Lá tem muito versículo sobre cura, muito versículo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Eu fiquei um tempo ali na casa do André e da Berna, e eu estava bem nessa época desse livro. Eu li o capítulo e tinha os versículos, aí ele tem um gramado ali na frente, né? E eu saía que nem doido, os vizinhos iam falar, nossa, eles estão tratando clínica psiquiátrica aí, né? Estão tratando os caras aí, né? Estão ajudando ele, dando uma força. Aí eu pegava aquele livro e tal, e declarava. Bem na época o Daniel também, o nosso irmão Daniel, ele passou por um problema muito grande com o Covid, foi entubado, e de repente a filha do Daniel, Juliane, mandava a mensagem, eu saí lá no meu WhatsApp, o vizinho deve falar, quero saber de vizinho, rapaz, quero saber de mim agora aqui, resolver o meu problema. Então assim, aí eu procurei versículos. Tome os textos que mais falam ao seu coração e transcreva eles. Escreve os versículos, decore esses versículos, grave esses versículos, isso é muito importante. Amém? Quarto, faça adaptações gramaticais necessárias, personalizando os textos bíblicos, usando a primeira pessoa e colocando os verbos no presente. Então aí você vai pegar aquele versículo e vai trazer para o presente, para a primeira pessoa, para você, para trabalhar teu coração. Entenda aqui que você está orando, fazendo um tipo de oração que está fortalecendo a sua fé. Isso é muito importante. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Esse é um texto, ok? Eu adapto esse texto para mim. Pai, tu és o meu Deus. Porque muitas vezes, né, falar que é o nosso Deus, beleza, é o Deus do Kleber, é o Deus do fulano, mas você está dizendo, Pai, tu és o meu Deus. A coisa fica muito mais íntima. És rico de acordo com a tua riqueza em glória. Supres em Cristo, meu Senhor, todas as minhas necessidades. E aí você vai repetindo esse texto. O repetir o texto não é para convencer a Deus. O repetir o texto é para convencer o teu coração. O teu coração é que precisa ser convencido. Agora você pode ampliar esse texto usando uma mistureba de versículos. E aí você está formando o que é a tua confissão de fé sobre aquela área. Então, por exemplo, aqui, né? Senhor, tu és meu Deus, meu Jeová, o Deus da minha provisão, por isso de nada tenho falta. Tudo te pertence e eu sou teu filho, de acordo com a tua riqueza em glória, não de acordo com a minha pobreza. Tu supres cada uma das minhas necessidades. Tu me destes, Jesus, pela fé nele tornei teu filho, e tudo o que é teu é meu. Porque estou em Cristo, tenho direito à tua provisão. Graças te dou, ó Pai, por tua suficiente provisão em Cristo, meu Senhor. Por exemplo, até procurei um pouco aqui no meu celular, né? Por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, depois eu volto ali. Eu vou te contar um segredo. Quando eu estou normalmente só com o celular e não com o iPad, é que eu estou com preguiça de fazer um PowerPoint. Aí eu faço só no bloco de notas, tá? Hoje esse é o caso hoje. Mas funciona do mesmo jeito, tá? Glória a Deus. Eu fiz algumas aqui, por exemplo, Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí eu fiz uma confissão aqui para mim, uma das confissões que eu fiz. Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e dores, por isso eu sou sarado
completamente sarado e permanecerei sarado de qualquer tipo de enfermidade. Como Jesus levou as minhas enfermidades e dores, eu não as levarei nunca mais. Obrigado, meu Jesus. Então, essa foi a minha confissão de fé que eu declarei muitas vezes no apartamento lá em São Paulo. Aí, por exemplo, quando eu escutava mensagem relacionada com esse tema, eu ia anotando também. O diabo tenta nos convencer que as mentiras deles são verdades para colocar medo. São anotações que são importantes para mim, relembrando elas no tempo de aflição. Eu não sou um doente tentando ficar curado. O diabo não pode tocar no meu corpo porque eu sou de Cristo. E eu fui gravando ali e batalhando a batalha da fé. Eu me recuso a ficar doente, eu me recuso a viver em miséria, eu me recuso a ser derrotado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou membro do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Maior aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu encontrarei a solução. Isso aqui não sei o que é que está fazendo aqui. Mas aqui tem bastante coisa, meu Deus. Aqui, ó. Então, assim, estou te falando aqui o seguinte: a grande realidade é, você pode ser um cristão que vem aqui de vez em quando, que bate um cartãozinho em algum lugar, mas você vai continuar com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, se você não entender que o fundamento, essa importância desse relacionamento com Deus. E tem momentos da vida que ele exige tempo de guerra, que exige sim realmente você entender o senso de urgência daquele caso. Isso é muito importante, meus irmãos. Então, essa aqui foi as minhas, depois eu vou ter, e é muito importante para mim. Então você pode personalizar ali o texto, ou viver sempre ansioso em relação às suas dificuldades financeiras, né? Ou tantas áreas da vida que você possa estar lidando e tem que resolver isso no coração. Nesse momento eu estou meditando sobre não ter medo da morte. Nós estamos olhando a morte de forma errada. Não é que eu vou me suicidar, não é esse tipo de pensamento, não é que eu vou viver num pensamento escapista, ou seja, está muito difícil aqui, eu quero cair fora. Porque esse não é o pensamento de Paulo, não é o pensamento de Jesus, não é o pensamento do amor. Porque a igreja está aqui para combater as forças do diabo. Está precisando, então nós estamos aqui. Mas nós precisamos entender à luz da palavra de Deus que morte é promoção. Porque se você não tiver essa convicção no coração, não só uma conversa, assim, uma ideia mais ou menos, eu estou falando uma coisa que você crê mesmo. Se de repente você está num momento de muita perseguição, e alguém quer que você negue o nome de Jesus ou vai te matar, você só vai conseguir não negar o nome de Jesus se você entender que a morte é uma promoção. E a morte, segundo o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 15, quando você lê, que é o texto que eu mais leio em culto fúnebre, é um momento que Deus pode nos tirar desse corpo corruptível e nos dar o corpo incorruptível. Nós vamos ter que passar por isso, seja por esse descanso físico, por essa matéria que se encerrar, ou pelo arrebatamento. Mas o momento vai chegar. E na verdade, né, nós falamos muito assim, pelo menos eu observo assim, talvez não seja a tua situação, seja a situação minha. Às vezes a gente fala muito, não, eu não quero morrer porque eu tenho uma missão para cumprir, eu não quero morrer porque eu quero cuidar do meu filho. Mas será que de fato só é isso? Ou porque será que no fundo do teu coração você não parou para meditar no tamanho que é a beleza da eternidade, do que Deus tem preparado para nós? Porque não queira, nós estamos no mundo, nós estamos envolvidos, às vezes você está conquistando, você está com salário, você está reformando teu apartamento, você está comprando teu carro, você está avançando. E outra coisa, nós, no final dos tempos agora, se nós não tivermos a convicção que a morte é uma promoção, nós vamos viver sempre em pânico. Porque a partir de agora, irmão, só vamos ter mais perigos como essas epidemias, porque está previsto na palavra de Deus no final dos tempos, pestes, epidemias, essas coisas. Então, se você está descansado em Deus,
Não é que você se posiciona assim contra a doença, mas você entende que se na soberania de Deus, Deus quiser te levar, ou se alguém te der um diagnóstico, ou se alguém quiser te matar por causa do evangelho, você está descansado, entendendo a tua promoção. Ou vai lidar melhor com aqueles que se vão. Isso é um ponto muito importante. Eu estou trabalhando no meu coração nessa área, então, meditando em textos sobre isso, buscando ter uma perspectiva de Deus sobre a morte física, porque na verdade a Bíblia nem trata como morte, mas trata como dormir, descanso, porque nós em Cristo agora não tem um fim mais de nós temos a vida zoe de Deus. Então isso é uma coisa muito importante. E por fim aqui sobre a oração temática, deixe o seu coração encher-se de ações de graça. E aí você pega, e você proclamou aquilo, e você fala: Deus, obrigado pela tua perfeita saúde em mim. Estou falando do caso da saúde. Obrigado porque o Senhor venceu a doença, venceu a morte, venceu todas as coisas. Então eu entro em ações de graça, entro no descanso de Deus. Amém? Agora vamos entender, nós falamos muito sobre oração, mas vamos aqui um pouquinho meditar um pouco mais aqui. É muito importante a comunhão com Deus, irmãos. A comunhão com Deus é muito importante. Agora, e essa comunhão com Deus, juntando a oração com a palavra, é uma combinação explosiva. É muito poderosa. É muito poderosa. Agora, será que você concorda comigo que nós damos muita cabeçada na vida por falta de comunhão com Deus? Quantas decisões que você já tomou que você falou: puxa, que furada, meu Deus, que furada. Eu pergunto para você: você acha que Deus não teria capacidade de dar um caminho melhor do que esse caminho furado que você entrou, que eu entrei já muitas vezes? Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: fiel é Deus. Irmãos, olha, vamos parar aqui, se eu estou no meu tempo com Deus aqui. Fiel é Deus. Você já parou aqui? Já parou. Já dava para tudo. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Se você parar para meditar só nisso aqui, fiel é Deus. Por que eu estou preocupado? Fiel é Deus. Fiel é Deus. Irmãos, olha o meu testemunho, irmãos. Como que você pega com uma artéria inflamada, 80%, a artéria principal do cérebro, que controla a fala e os movimentos do lado direito do corpo. Quando você chega no exame em dezembro, segundo o médico, estava mais inflamada ainda. Mas, milagrosamente, que é algo raro na medicina, o meu cérebro criou um novo caminho alternativo, com novas artérias, para o sangue não parar de fluir. Isso começou a me dar eu tenho fechado os olhos, isso Deus tem falado muito comigo. Eu crio do nada. Eu crio do nada. Eu não preciso de substância para criar, porque a minha palavra é a substância. Isso é muito poderoso. Eu tenho tentado fechar os meus olhos às vezes, só pensar nos piores cenários que tem de pessoas sem uma perna, que tiveram algum tipo de AVC, que estão paralisados, que tem um rim, e eu fecho os meus olhos, porque fechar os olhos é uma coisa importante, sabe por quê? Ele te ajuda a ir pro interior teu, e sair um pouco do exterior, porque os nossos olhos físicos às vezes atrapalham nós nos conectarmos com o interior, onde estão as coisas poderosas de Deus. Por isso que fechar os olhos é bom. Muitas vezes eu fechei os meus olhos. Teve um livro do Otmani. Sabe qual que é a minha maior tristeza? Às vezes eu mando o livro para eu mando no grupo, e eu sei que a maior parte não vai nem ver. Eu falei: Senhor, que eles não têm que passar por o que eu passei para buscar esse livro. E lá o Otmani fala algo que é bíblico, Fala que primeiro eu preciso me assentar, que eu já ministrei para os irmãos. Ou seja, eu preciso descansar na vitória de Cristo, depois eu vou andar conforme a vitória de Cristo. Eu fechava os meus olhos assim, primeiro eu falava: eu estou assentado. O que significa estar assentado? A obra está pronta. A obra está completa, o que Deus fez está completo. Ou seja, então minha cura, meu corpo é perfeito.
Aí eu fechava os olhos e eu me enxergava, trabalhava a minha imaginação pela enxergar, porque é a imaginação que escreve coisas novas no coração. O coração funciona pela imaginação. E eu vi assim, pela fé, é como se a artéria minha fosse colocada em Cristo e uma artéria nova fosse colocada em mim. Eu trabalhava a minha imaginação em relação a isso. Você está entendendo? Como tudo isso é muito importante. Mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho. Fosse chamado à comunhão do seu Filho. Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe o que significa essa palavra? Você foi chamado à comunhão do seu Filho. A palavra comunhão no grego é koinonia. Sabe o que significa isso? Significa compartilhar de vida, compartilhar de tudo. Ou seja, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós fomos chamados para um nível de comunhão com Jesus que não é churrasquinho. É o tipo de comunhão qual tudo é de Jesus, agora é meu. É uma vida compartilhada. É aquilo que diz em Atos, eles tinham tudo em comum. Agora não tem aquilo que é meu, aquilo que é teu. Agora tudo é nosso. Mas olha que parceria boa. Eu fui uma criança má 1 ano na escola. Só 1 aninho, irmãos. Eu já contei isso uma vez. E eu fiz tinha um rapaz lá que o apelido dele era Banana. Não fui eu que dei o apelido, tá? Isso na 4ª série, primária. Nem sei como que é hoje primária, né? Eu sei o nome que tá esse negócio, assim, mudou tudo. Estou meio desatualizado, tem que atualizar. E eu fiz uma parceria com ele. Toda vez que eu levasse lanche, eu dava para ele. Toda vez que ele levasse lanche, ele dava para mim. Só que eu nunca levava. Só que eu dei um plus para ele. Se alguém tentar te bater, eu te ajudo. Na verdade, eu não tinha o lanche, mas eu podia ajudar ele um pouquinho se alguém tentasse bater nele. Na verdade, você foi chamado à comunhão com Deus. Deus vai lá te dar tudo e ainda depois, quando Ele te pede algo que Ele te deu, você quer reter. É mais ou menos assim que funciona com as finanças. Você crê que tudo é de Deus e Ele te possibilita, Ele te dá 100% do teu salário. Aí Ele fala para você, faz o seguinte, compra uma cesta básica e dá para aquele vizinho. Você fala, não, esse mês está apertado. Esse mês está apertado. Não, esse mês estou com vontade de comer picanha, estou apertado. Se nós chegássemos tudo como de Deus, e nós como mordomos, entramos na parceria com Deus, Deus falou, pode usar. É tudo nosso agora, nós estamos em koinonia. E nós ainda queremos reter, mas esse não é o assunto principal. Mas nós fomos chamados o quê? Para comunhão com Deus, para uma vida de parceria com Deus, para não fazer nada, tudo nós estamos juntos, sabe? Aquela dupla imbatível, Ele faz tudo, nós não conseguimos fazer nada, mas Ele faz tudo. Nós somos uma dupla imbatível. O problema é que nós saímos da koinonia com Deus e queremos viver sozinhos. Queremos viver do nosso jeito. Achamos que sabemos mais do que Deus. Deus fala, viva assim, filho, vai dar tudo certo. Faz assim, estou te falando. Será, Deus? Será, Deus? Agora, no meu tempo com Deus, eu peguei aqui um exemplo muito interessante dessa parceria com Deus. Nós pegamos o texto da multiplicação da água em vinho e nós podemos ver o princípio da parceria com Deus. Olha que coisa linda aqui. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. Foi Jesus e seus discípulos convidados. Aqui, a primeira coisa que Deus falou comigo: você tem me convidado, você tem me feito presente em tudo na sua vida? E a oração, uma das orações que eu mais fiz no ano passado foi: Senhor, me tira do piloto automático. Que são esses hábitos, a gente já sabe fazer tudo, a gente já sabe se mover tudo. Quando tem problema financeiro, eu ligo para o gerente, o telefone é 32255522. Nós já sabemos resolver tudo, irmão.
Nós já sabemos, parcela o cartão em 5 vezes, daí ganha um desconto assim, de pagar em 10 parcelas o dobro do valor. Nós estamos sabendo fazer tudo, é ou não é? Nós sabemos resolver tudo. Ficou doente? Dor de cabeça? Tá o remédio. E já vai, você já sabe os remédios, já sabe tudo. Só que, irmãos, infelizmente tem coisas na vida que a gente para e a gente descobre mesmo, aqui a coisa pegou. Aqui a coisa pegou, aqui eu não estou conseguindo, aqui saiu do meu controle. Então, o que Deus falou aqui? Vamos fazer uma parceria? Aqui, ó, no texto foi o quê? Parece uma coisa não tão significante. Vamos convidar Jesus para a festa do casamento? Mas o que aconteceu? Jesus foi convidado para a festa. E faltando vinho, ó, teve um problema. Jesus foi convidado, teve o problema. Qual que era o problema? Não tinha o vinho. O que nós íamos fazer? Vai na distribuidora do meu amigo lá, fala para ele lá, se ele sabe que eu pago lá o mês que vem. Liga para fulano lá da minha família e pega o cartão emprestado lá. Eu sou um cara e tenho crédito na praça. Nós sempre temos uma solução, nós sempre temos o nosso jeitinho. Aí, não tem vinho. Disse Jesus, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tem eu contigo? Jesus falando com a mãe dele aqui. Só que não esqueça, irmãos, que Jesus, aqui nós temos Jesus que é 100% homem, 100% Deus. O Jesus homem foi gerado, né? Foi o Espírito Santo ali gerou usando o corpo de Maria, mas o Jesus Deus criou Maria. E aqui João apresenta Jesus como o Filho de Deus, que é Deus. Então por isso essa colocação de Jesus com Maria, ele sendo Deus, não sendo o filho de Maria. Amém? Senão você vai achar, até Jesus não tinha paciência com a mãe? Se Jesus não tinha, o que eu tenho que ter? Pô, aqui ó, a mulher foi encher o saco dele, falou: quem tem eu contigo aí? Não sei nem teu nome. Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, não era para iniciar o negócio, mover ainda não era para iniciar. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha que coisa interessante. Não adianta nós chamarmos Jesus para parceria, na hora do problema nós esquecemos dele, e depois quando ele mandar nós fazer alguma coisa, nós fazer do nosso jeito. Agora, tenho descoberto que uma forma prática mesmo de chamar Jesus para parceria é uma vida de oração. Porque eu não saio no meu dia atropelando, decidindo, correndo, pulando. Não, eu saio já conectado com Ele. E se eu começo conectado, a tendência é eu viver o dia conectado. Se eu já começo atropelado, a tendência é eu viver o dia atropelado. Então é muito importante. Não é para Deus importante, é importante para nós. É importante para nós. Faça tudo conforme Ele disser. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram. E o resultado é lá no final. O bom vinho saiu. Normalmente o melhor vinho era colocado no começo. Como que você deixou um melhor vinho para o final? Porque o resultado, irmãos, de uma vida em parceria com Jesus, o resultado sempre vai ser melhor do que você poderia produzir pela sua própria força. Sempre vai ser melhor. Então isso é muito importante. Estou reforçando um pouco que nós estamos falando de comunhão com Deus, de parceria, de pegar a Bíblia, de fazer o tempo a sós. Mas para que eu vou fazer? Porque você precisa de Deus. Você precisa reconhecer isso. Que o teu resultado 2022 não vai ser o que Deus desejaria se nós não estabelecemos uma parceria com Ele. Envolvermos Ele em qualquer situação das nossas vidas. Nele não falta sabedoria. Você vê Jesus pegando os piores casos e se saindo da melhor forma. Jesus tem a solução para o teu pior caso que você tem para enfrentar essa semana, para você sair da melhor forma. Ele tem.
aquele sonho que você quer resolver, que aí se torna até já ansiedade, que você já vai atropelando as coisas, Ele tem a melhor forma para resolver tudo isso. Ok. Por que é importante orar a palavra? Eu não vou falar. Eu vou pular aqui um pouco. E eu vou falar só de um tópicozinho para terminar. Eu vou pular 50% da palavra. Não sei porque eu fico gastando tanto tempo estudando. Toda vez a Fabíola fala assim, tem que estudar, até se estudar. E sempre não dá tempo de falar. Mas vamos terminar aqui só para a gente não ser cansativo demais. Uma coisa importante é o seguinte, irmãos. Vamos lá. Fale e age em linha com a palavra escrita, com a oração. Você orou a palavra. Amém? Nós estamos falando de orações dirigidas pela palavra. Agora, uma coisa interessante. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo que isso foi contado aqui muitos anos atrás. Quem me contou foi o meu pai, que ele escutou aqui na 19ª quadrangular aqui do pastor Juarez, né? Acho que era o nome dele, isso, que é falecido. Ele escutou algo interessante. Normalmente nós agimos assim, nós oramos e nós falamos que cremos. Mas nós temos que entender que a oração que funciona é a oração alinhada com a palavra e feita com fé. Então, por exemplo, Deus não tem compromisso com oração que nós queremos, porque nós queremos alguma coisa. Deus não tem compromisso. Por exemplo, tem crente que acha que Deus é macumbeiro, que oração é macumba. Mata aquela minha vizinha fofoqueira, Deus. Deus está falando, quem que está achando que eu sou? Porque oração qualquer religião faz. Toda religião faz oração. Mas a oração que funciona é a oração da fé em nome de Jesus. Mas é a oração da fé. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu faço aqui uma oração, está muito tempo sem chover em Curitiba. Muito tempo sem chover. Vamos imaginar que nós estamos há 3 meses sem chover em Curitiba e eu falo, irmãos, nós vamos orar aqui. E na segunda-feira, amanhã, vai cair uma chuva muito forte. Bem no horário que você retorna do trabalho, normalmente 17, 18 horas, vai chover a noite inteira e a madrugada. Quantos de nós será que levaremos guarda-chuva? Não, a maioria não ia acreditar nem que ia chover. A gente fala, e no dia, e sai do culto e fala, né, irmão, como tá ruim essa chuva, né? Falta de chuva, né? Meu Deus do céu, como está tempo seco, né? Será quanto tempo ainda a gente vai ficar assim? Ou seja, as nossas conversas e as nossas ações têm negado as nossas orações. Outro ponto muito importante, Deus nunca mandou você falar do monte, mas falar ao monte. Não é ficar falando do tamanho da gravidade do seu problema que vai resolver o seu problema. Mas é você falar da grandeza de Deus sobre o seu problema. Se for uma coisa assim, a minha esposa sabe assim, que isso aí ficou uma regra assim muito importante. É muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado. Então até quando eu voltava do médico, porque todo mundo quando você vai no médico quer saber o que o médico falou. Amém. O que Deus falou não está muito importante, mas o que o médico falou? O que o doutor falou? O que a doutora falou? Eu descobri uma coisa. O mesmo médico que fala com você do diagnóstico negativo, mesmo quando ele te conta o positivo, parece que o coração acredita fácil no negativo e tem dificuldade em acreditar no positivo. Será que tá bom mesmo? Será que não tem que procurar outro médico, dar uma consulta no especialista, ver se resolveu mesmo? Então, assim, não negue as suas orações com as suas palavras e suas ações. Então, por exemplo, se você crê, se você está declarando, né, sobre enfermidade, Deus manda nós falarmos a doença. Ele nos deu autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Só que, paralelo a isso, eu tenho que lidar com o meu coração, que está lá, escutando notícia do médico, indo em consulta e etc, etc. Então eu tenho que guardar meu coração. Como que eu guardo meu coração? Com as minhas confissões de fé. Eu guardo, eu declaro, eu continuo confessando. Não para convencer a Deus, mas para guardar meu coração. E a doença eu falo
que ela vai embora em nome de Jesus. E o que acontece, irmãos? Eu fui lá, o médico disse que eu estou em caso não sei o quê, e nós vamos falando da doença, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo, e nós vamos exaltando. Meu irmão, isso não vai ajudar. Às vezes não tem como negar e falar do fato natural. Ó, o que o médico está falando é isso, isso, isso. Mas não esqueça, o que Deus disse é isso, isso, isso. E eu fico com a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, isso é muito importante, né? Então, Deus fala sobre você, que você é nova criatura, que você é justo, que você é santo. Aí você vai lá no seu tempo de oração e fala: Senhor, eu tenho lidado com essa imoralidade sexual. Aí você olha para a cruz, e a cruz mostra para você Romanos 6. A cruz mostra: como viveremos no pecado, se já morremos para o pecado? E aí você pega os textos sobre confissão de fé, sobre a vitória de Cristo sobre o pecado. Você fala: Senhor, a partir de hoje eu declaro, Senhor. Ó, você tem duas formas de orar: orar só como um derrotado lá. Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque eu sou um fracasso nessa área, Senhor. Já estou tentando há tantos anos, nunca consigo vencer imoralidade sexual, Senhor. Senhor, eu sou um fracasso, que derrota, Senhor. Que fé que você vai levantar daquela oração? Agora, se você ora diferente: Senhor, eu reconheço que isso aqui é errado, eu não quero isso na minha vida, mas eu reconheço que a tua palavra diz sobre mim, Senhor, que eu morri com o Senhor, e que eu ressuscitei com o Senhor, e por causa da sua graça agora o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, e eu declaro sobre a imoralidade que ela não tem domínio sobre a minha vida. E aí eu começo a declarar isso aí, eu pego outros textos e declaro. Sabe o que vai acontecer? Aquela oração, você está concordando com Deus que a imoralidade é errada, mas também está concordando com Deus o que Deus fez sobre a imoralidade na cruz. Isso é uma coisa muito importante. Só que o seguinte, querido, pode ser que no outro dia, 2 dias depois, você tenha um deslize. Vai de novo lá, vai confessando a palavra, vai para cima, vai com fé, vai agradecendo a Deus. E vai indo, o teu coração vai se fortalecendo, você vai se fortalecendo. E outra coisa que eu quero te falar: no dia que você estiver sendo atacado, não fique quieto. Você não pode ficar quieto quando está sendo atacado na mente. Porque quando você começa a pensar os ataques que o diabo te dá, isso altera os seus sentimentos. Você começa a sentir fraco, você começa a sentir mal, você começa a sentir muito ruim. Se você ficar só escutando o que o diabo está falando, dando vazão para os pensamentos, vai atacar teus sentimentos e vai atacar teu corpo físico. Você tem que fazer o seguinte: quando o diabo te ataca, sabe o que você faz? Você vence ele pela palavra. Você tem que confessar a palavra. Você tem que verbalizar a palavra. Você não pode ficar aí naquela guerra só interior sem falar. Nós vencemos o inimigo pela confissão da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Você vence o inimigo pela confissão da palavra, e ele é vencido pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho. Apocalipse 12:11. Amém? Eu vou parar de falar porque eu já estou embolando, eu queria falar tudo, não vai dar para falar mais o resto, e coloca de pé. E essa parte que é muito importante, mas não dá mais tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, vai no profundo de cada coração, Senhor. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Fiel é Deus, que tem nos chamado à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus, que tem nos chamado para viver uma parceria profunda com seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus, que tem te chamado para viver uma coinonia profunda com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela fé nós entramos nessa parceria com Jesus Cristo. Quando nós cremos que ali na cruz
nós entramos com a nossa parte na parceria ali, que foi as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas incoerências, as nossas prisões. E Ele entrou com o seu amor, Ele entrou com a sua providência, Ele entrou com a sua justiça, Ele entrou com a sua bondade, Ele entrou com o seu poder. Fiel é Deus. Aleluia. E Ele nos chama para viver em comunhão com Ele, em parceria com Ele todos os dias. Ele nos chama para esse relacionamento de oração, sendo guiados pela sua palavra. Ele nos chama para uma atitude de uma postura, uma nova postura, para que possamos acessar a nossa herança que nós temos nele. Aleluia, Senhor, Tu és poderoso. Ele chama para uma mudança de vocabulário, Ele chama para uma mudança na forma de falar. Aleluia, Ele chama para novas atitudes que correspondam com a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Eu quero falar para você que nessa noite, se você entrou em alguma área na sua vida cativo, preso, essa não é verdade sobre você. A palavra do Senhor diz que a verdadeira libertação se dá pelo conhecer a verdade. A verdadeira verdade sobre você é que você foi liberto por Cristo lá na cruz. Essa é a verdade sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida, qualquer área que você tenha entrado aqui nessa noite. A verdade é que o seu corpo pode estar doendo aí nessa noite, ou se você pode estar até com um diagnóstico médico, mas é verdade que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. Não conhecer a verdade só por informação, mas conhecer a verdade e aceitar a verdade pela fé no coração. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que você já é liberto, a verdade é que você já é curado, a verdade é que você já é salvo, mas você precisa acessar pela fé. Aleluia, essa verdade agora, e tornar ela como a tua verdade, a verdade da tua casa, a verdade da sua vida, a verdade do seu dia a dia. Oh Espírito Santo, oh, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Aleluia, aleluia, fiel é Deus, aleluia. Senhor, Tu és lindo, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Fiel é o Senhor, bendito é o Teu nome, Senhor. Em Teu nome nós declaramos a cura dos enfermos. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas assim